Olá, meu pessoal querido. Vou aguardar o pessoal aparecer para a gente conversar neste 27 de dezembro de 2021. Que ano intenso, que ano rico. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é livre, fica à vontade para perguntar qualquer coisa, é livre, ou para sugerir algum tema que eu vou comentar, tá? Eu sei que tem muita gente precisando de uma palavra de força, de um suporte, e é por você que eu estou aqui hoje. Temos atravessado um ano bastante intenso, tempos bastante intensos, necessários, que não tem como fugir, tanto internamente quanto externamente, com as pessoas à nossa volta, perto ou longe. E eu quero realmente dedicar essa live para quem está angustiado, para quem está precisando de uma palavra de força. E às vezes, um despertar, uma lâmpada que se acende, pode não acontecer exatamente quando você está ouvindo uma palavra edificante, ou quando você está lendo. Mas um insight, uma intuição, um despertar, ele pode acontecer ao acordar, antes de dormir à noite, quando você se deita na cama e consegue silenciar a mente. Então vem a resposta, vem aquela informação, aquela solução, aquele entendimento para aquilo que você tanto queria, uma chave, uma saída para resolver, para sair daquela situação. Muito boa noite, sejam bem-vindos. A live de hoje é livre. Esteja à vontade para sugerir qualquer tema ou fazer alguma pergunta, que eu vou sintonizar com você e vou tentar te responder. Oi, Shirley, querida. Boa noite. Muitas saudades. Como foi o Natal de vocês, a passagem da comemoração do nascimento de Cristo? Espero que em muita paz, tranquilidade, serenidade. Sabe, um dos assuntos que eu gostaria mais de compartilhar, não só nesse vídeo, mas em outros, é do poder da serenidade. Que por mais que você esteja passando uma dificuldade muito grande, uma angústia, seja o que for que você esteja passando, às vezes atravessando uma situação de doença, de pressão, quando você sereniza a mente, quando você entra no estado meditativo, ou quando você faz qualquer atividade que te silencia a mente, como uma yoga, por exemplo, você volta para o centramento, volta para o seu eu verdadeiro, você toma de volta o seu equilíbrio, a sua sanidade, e aí tudo fica bem. Esse exercício em série, sendo realizado todo dia, acaba educando a mente. E aí você, além de alongar o corpo, de movimentar o corpo, que é de suma importância, porque produz uma série de substâncias químicas importantes para a fisiologia do corpo, a bioquímica, as reações químicas, produção de hormônios, neurotransmissores, substâncias extremamente importantes para o nosso humor, para a nossa vontade de viver, a nossa alegria, a nossa vitalidade. Oi, Shirley. Ah, que amorosa. Shirley, eu acho que tenho pensado bastante de voltar a publicar no Facebook
respeitando os temas de censura, que eu não posso postar aqui, somente lá no canal do Telegram. Porque no início desse ano eu tomei mesmo a decisão, né, por volta de janeiro para fevereiro, eu tomei a decisão de não postar mais no Facebook e tal, essas redes, porque são redes da tirania. E a gente não tem liberdade, né, de postar. Mas diante de tanta dor, de tanta carência, de tanta necessidade e a resistência das pessoas de saírem dessas redes, né, fiquei um ano, né, convidando, vamos lá para o Telegram. Todo dia eu posto lá no Telegram, não só uma vez. E lá eu posto áudio, muitas vezes eu não estou afim de fazer vídeo, entendeu? Então eu posto áudio, eu faço mensagens, porque não demanda aparecer em vídeo, entende? Então eu fico mais à vontade. Eu gosto muito de fazer áudio e tem bastante postagens educativas lá, bastante canalizações traduzidas do inglês, que eu faço a tradução para o português. Recentemente eu tenho postado bastante de sensitivos brasileiros, mas até no início final de novembro eu estava postando bastante de canalizações daqui dos Estados Unidos, traduzidas, referenciando a fonte. Mensagens que cabe a cada um avaliar até que ponto, até quais as partes que acrescenta para si mesmo e quais as que não. Porque não é porque eu compartilho uma mensagem de alguém que eu concorde 100%, mas que aquela mensagem ali me acrescentou, que talvez possa acrescentar para alguém também, né? Então essa é a razão de eu compartilhar mensagens de outras pessoas. Mas eu reconheço a minha responsabilidade e o meu prazer também de deixar a minha mensagem, seja por escrito, por áudio ou por vídeo. E tenho bastante para compartilhar. Tenho passado, né, como vocês sabem, parte, né, do que eu tenho vivido, e tudo isso traz tanto aprendizado, tanto aprendizado. E é difícil a gente afirmar, porque a gente não tem estatísticas para provar, mas eu não sei se é só comigo, se isso está acontecendo com vocês também, mas eu tenho a impressão assim, que nas redes sociais, não sei se é porque essas redes da tirania, como o Instagram, Facebook e tal, as pessoas deixaram de postar como alguns anos atrás. Então hoje a gente só usa o Facebook para fazer nota de falecimento, ou de aniversário, ou alguma coisa assim, realmente, né, que a gente quer informar para todo mundo de uma vez só, porque se for para falar um por um, não conseguiríamos, né? Não conseguiríamos ter tempo hábil dentro de um dia até porque certas situações a gente nem tem condição, né, emocional de dar notícia, né? Então, eu não sei se é por isso que tem tido, assim, muitos falecimentos, né? Muitas partidas, né? Esse ano, familiares, amigos, conhecidos e muitos que são contatos que faz parte da minha vida, mas devido ao logaritmo a gente não tem notícia das pessoas, né? Não aparece na timeline, eu também nem tenho tempo para ficar olhando a timeline. E mesmo olhando, descendo uns 20 minutos a timeline, a gente não encontra muitas pessoas, né? Então é um número restrito de pessoas que em determinada época, né, isso varia de mês para mês, né? Não sei qual é o logaritmo deles, né? Tudo mecânico, computadorizado. O logaritmo do Facebook, ele seleciona quais as postagens de determinadas pessoas que você vai visualizar. Então não aparece muito. O Story, ele ajuda um pouco a ver além daquele limitado número de pessoas, né? Mas mesmo assim continua bastante limitado. Então, por isso que eu opto por postar lá no Telegram, no canal t.me/Crisane Galaschi. Lá é muito flexível e lá, como não tem censura, não tem aquelas tarjas dizendo que é falso,
que os checadores, os verificadores julgam que aquela informação é falsa, não sei o que e tal. Então, no Telegram também existem inúmeros grupos, né, fontes de informações também, e isso é muito bom, porque a gente não pode deixar eles tirar a nossa liberdade, né? A gente tem que fazer valer o nosso direito, né? O nosso direito de ir e vir. Então, às vezes, muitos de vocês são pessoas que eu conheço de longas datas, clientes, ex-clientes, e às vezes na timeline, né, por ser sensitiva, eu percebo, né, o sofrimento, né, que muitos têm passado. Uma vez eu ouvi uma pessoa cantando um hino de uma igreja, parecia de uma igreja evangélica, e a pessoa cantava aquele hino junto com a música tocando, a canção, o hino sendo tocado, tentando sair, né, obter algum refrigério, porque um peso, uma dor muito grande. E é uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, e recentemente o que nos resta é apenas ver a postagem uns dos outros, né? A gente não tem tido a oportunidade de conversar. E aí eu fiquei pensando, poxa, né, quantas pessoas estão passando por isso, né, por uma dor muito grande, um descontentamento muito grande, angústia muito grande, porque as pessoas, elas têm algumas partes que trazem alegria na vida, tem outras que não traz, a maioria da parte da vida não traz, às vezes não está com um cônjuge, um parceiro, uma parceira que realmente se sente feliz, que se identifica, tem dificuldade de assumir a verdade e corrigir tudo isso, sair da prisão que se colocou. Outros estão dentro de uma atividade de trabalho profissional que já não estão mais felizes ou nunca foram felizes. Situações, feridas abertas lá da infância, da adolescência, que nunca também tiveram a oportunidade de serem curadas devidamente. Então essas coisas vão se acumulando, você vai levando para o casamento, vai levando para o segundo relacionamento, para o terceiro, para o quarto e tal, vai complicando cada vez mais e a pessoa vai se sentindo vítima, frustrada, porque as coisas não estão do jeito que a pessoa gostaria. E essa frustração, essa tristeza vai se arrastando ano após ano e ganham nomes, né, psicológicos, psiquiátricos. Mas a simples retomada do equilíbrio, da paz, e existem várias técnicas para fazer isso, você simplesmente toma de volta o seu equilíbrio, o seu centramento, o seu eu verdadeiro, o seu eu superior. Então, muitas questões traumáticas realmente precisam de terapia com início, meio e fim para serem definitivamente curadas. Mas, enquanto isso não acontece, só do fato de você às vezes caminhar sozinho, sem barulho, sem fone no ouvido, simplesmente para respirar, prestar atenção na sua respiração, para ver se for possível um ambiente verde, de natureza, tudo aquilo ali, um cenário de natureza, ou se você não tem essa possibilidade, mas quando você está caminhando, você observa a sua respiração, silencia a mente, caminha, respira bastante. Quando você faz isso, você consegue retomar o seu equilíbrio. Esse equilíbrio, o gerenciamento dele diariamente é fundamental, porque essas feridas expostas, não curadas, frustrações,
problemas que vão se acumulando, porque isso não curado leva à psicossomatização de doenças, e que é muito pouco entendido pelas pessoas. As pessoas nem têm ideia do que é isso. São mais profissionais, terapeutas, que entendem sobre isso, ou uma pessoa autodidata que procura entender. Não existe nenhuma doença que não seja de ordem espiritual, de ordem mental, de ordem emocional. São as causas dos problemas, das doenças físicas, mentais. As causas são essas. Então, foi por isso que Jesus, naquela conversa com Nicodemos, que ele disse que o reino dele não era deste mundo, que ele não veio aqui para competir com os romanos, com o governo da época, o Império Romano da época, que ele não veio aqui para nada daquilo, para acumular riqueza do mundo nenhuma. Ele veio aqui para nos salvar, que ele veio para ajudar as pessoas a se libertarem do pecado. E o pecado é que é o foco do assunto. Só que as pessoas, quando a gente fala de pecado, elas só se remetem aos 10 mandamentos ou amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus ensinou muito mais, destrinchou muito mais isso. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver lá os vários ensinamentos dele. Tem aquele seriado de graça que você pode assistir na sua televisão, ao baixar o aplicativo The Chosen, Os Escolhidos. Você baixa o aplicativo do celular lá do Play Store. Vai no seu celular, no ícone Play Store, digita The Chosen. Depois eu vou digitar aqui, quando eu finalizar. Deixa eu digitar aqui, vou colocar nos comentários. Baixa e está traduzido em 91 línguas. Play Store é o seu aplicativo que está aí no seu celular. Lá que você baixa o aplicativo. É de graça. O nome do app, do aplicativo, chama The Chosen. Digitei aí, The Chosen. É de graça e você, ao ter no celular, você liga a televisão e você clica em Broadcast no aplicativo The Chosen e vai aparecer a imagem dos episódios na sua televisão. Você vai selecionar. São 3 sessões. Cada sessão tem em torno de 8 episódios. E esses episódios têm uma linguagem assim, voltada para a nossa atualidade. Então fica mais fácil das pessoas entenderem o que Jesus falava para os discípulos, o que ele ensinava, o que ele falava para a multidão. O interessante do The Chosen, dos grandes valores desse seriado, é que o ator que interpreta Jesus, faz a performance de Jesus, é incrível. Eu vi uma entrevista dele no próprio aplicativo, pelo próprio produtor do seriado. Que pessoa espiritualizada, vocês vão ver lá. E você pode selecionar o subtítulo, a legenda em português, ou alterar o áudio, colocar o áudio direto em português, do jeito que você achar melhor. Gente, que presente de Deus nesse ano de 2021 foi esse The Chosen. E quando cada episódio é em torno de 40 minutos, 50 minutos. Quando termina, você fala assim, não acaba não. Poxa, mas já acabou. Não, eu quero ver outro. Mas o dia é muito curto, a noite é muito curta. Quando sobra para ver, é só à noite, depois do jantar, com a família junto. Então, não dá para assistir 2 episódios na mesma noite. Então, no outro dia. Aí, quando termina, você quer reassistir tudo de novo. E a terceira sessão, com mais 8 ou 10 episódios, está quase sendo entregue. E tudo de graça. E eles estão arrecadando muitas doações, porque as pessoas sentem tanta gratidão pela produção tão bem feita, que as pessoas fazem doação para eles, ou compram camiseta, compram coisas que eles vendem para ajudar a pagar, né, toda a produção de um filme, de todo um seriado que é bem caro, né? Essa área, né, cinematográfica é bastante cara.
né? E envolve marketing, que também é mais caro ainda, né? Bom, enfim. Num dos episódios, você vai ver a conversa, o diálogo completo, que está lá na Bíblia, assim, ó, sem tirar nem pôr. Mas quando você vê ambos em cena, num cenário possível do que realmente aconteceu, conversando, falando daquilo ali, gente, você entende perfeitamente a realidade atual, que tudo que ele falou há 2000 anos atrás cabe perfeitamente ao momento atual, e que as pessoas ainda continuam cegas como naquela época. Não houve muita mudança. Houve evolução? Houve, mas não houve muita mudança, não. Somente as pessoas que estão despertas. Então, esse diálogo, eu chorei tanto a primeira vez que eu vi, na segunda, na terceira, na quarta, que chegou um ponto que eu resolvi até digitar o diálogo inteiro. E depois, fazendo Evangelho no Lar, um dia, abrindo aleatoriamente, pá, cai de novo lá. Em Mateus, não, em João III, está o diálogo do Nicodemos e Jesus. E, se eu não estou enganada, é isso mesmo, João capítulo 3. E é exatamente o que está lá na Bíblia, e é claro que no inglês, traduzindo para o português, então tem uma pequena diferença, mas isso não altera em nada a essência do conteúdo. E eu cheguei a digitar o diálogo completo, e mesmo digitando sentença por sentença, frase por frase, eu chorava muito. Porque cada episódio e também cada frase desse diálogo é tão libertador, é tão real, verdadeiro. E para quem já despertou e enriquece esse despertar no dia a dia, continuando estudando, continuando se curando, continuando saindo da cegueira, porque é muito profunda, é muito enraizada a cegueira. Então, quando você continua amadurecendo o seu próprio despertar, como o The Chosen, é uma dessas formas de você fazer isso. Nossa, gente, você ler, ouvir o que Jesus disse, ganha um valor muito especial, muito mais profundo do que quando você leu quando você era mais jovem, ou ainda criança, ou mesmo já adulto. Então, ele falava por parábolas, muitas vezes, porque não cabia mesmo as pessoas daquela época entender, até porque nem se falasse claramente elas entenderiam, né? Eu poderia falar agora para vocês aqui alguns pontos polêmicos, né, da Bíblia, e que devido à manipulação religiosa no mundo, para impedir que as pessoas descubram o seu próprio poder e façam uso dele em seu benefício, em benefício da evolução da humanidade, então algumas partes que falam, por exemplo, de reencarnação, de voltar ao mundo físico, foi completamente deturpado, distorcido, mal interpretado devido às religiões. Mas ainda está lá na Bíblia essa parte, por exemplo, de quando Jesus disse a um dos discípulos que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele disse na Bíblia, João Batista é Elias. Elias voltou novamente através de João Batista. Então isso está muito claro lá, mas mesmo assim sendo tão claro, a religião, como o sistema falso de saúde, o sistema falso político, o sistema falso educacional, também o sistema falso religioso. Então, apesar de estar escrito claramente essa parte lá, que eu acho que foi uma das últimas partes que eles não tiraram da Bíblia, porque eles manipularam muito, os católicos que detinham, né, há séculos atrás exclusivamente as escrituras sagradas, eles tiraram alguns livros que dá poder para a gente, que dá independência, faz você ser totalmente independente de qualquer coisa, de pessoas, de governo principalmente, ser dependente, ser vítima. Então, por quê? Porque é interessante para os sistemas, né, de controle, de tirania, manter as pessoas sob controle, principalmente o que mais mantém as pessoas sob controle? O medo,
né? Por isso está aí a pandemia e outras coisas, sempre tudo, o sistema de saúde ele é totalmente baseado no medo. Ah não, porque se você não fizer esse procedimento, vai acontecer aquilo. Então assim, a manipulação, não, se você não submeter a uma quimioterapia, você vai morrer porque as estatísticas é essa, e dá aquele choque, aquela lavagem cerebral na família inteira. Às vezes é uma pessoa até que tem fé, que dedicava, que era voluntária, ajudava as pessoas, tem um bom coração, mas a pessoa fica tão assim, né, naquela do medo e no choque, que ela simplesmente se entrega, perde toda a fé na vida, a fé em Deus, de que poderia reverter aquela situação, o pior que seja, que fosse. A pessoa entrega os pontos. E aí junta frustrações, feridas, tristezas, certos pontos da vida que não estão sendo há muitos anos do jeito que você quer. E aí aparece uma doença, porque você mesmo criou, não existe nenhuma punição de Deus. Todas as doenças são ocasionadas por autoria da própria pessoa, que não sabe fazer a correção, educação do ego, educação mental, educação espiritual. Então, mais do que nunca, as pessoas precisam entender o tanto que é importante isso. Porque terapia tem esse nome, mas na verdade é educação. E essa educação você não tem na escola, porque a escola faz parte do fake sistema, o falso sistema de educação. Então o que é verdadeiro, o que te liberta, não é ensinado lá na escola, no colégio, na faculdade, na televisão, né, na internet e vários outros locais. Esses assuntos, até para que tenha real valor, eles precisam sempre numa situação de privacidade, porque cada caso é um caso, né? Vídeo é algo genérico, apenas para encorajamento, para despertar, para convite, para se cuidar, né? Não temos como a gente falar de particularidades, né? A gente pode até falar, mas preservando o anonimato, a gente capta, né, a frequência de alguém e sem citar nome a gente poderia até falar, né? Porque numa terapia espiritual existe a intuição, né, como uma das ferramentas para ajudar a pessoa a entender o seu próprio presente. Existe a possibilidade da própria pessoa ou do terapeuta, ou dentro da terapia, ser mostrado todo um conteúdo de vidas passadas que está relacionado com a vida presente, e que uma vez esclarecido, curado, harmonizado, aquela vivência sua ou aquelas vivências que foram restauradas se reintegram de volta, porque ela estava à margem em sofrimento e te afetando negativamente no presente. Então, uma vez harmonizado, o que acontece? A reintegração e o seu espírito se fortalece, porque o nosso espírito ele possui uma anatomia que também no falso sistema educacional não é ensinado. Ele é poderíamos dizer, um condomínio espiritual, onde cada apartamento é uma vivência passada daquele mesmo espírito. Então, muitas vezes, um espírito desencarna de uma forma trágica. Não quer dizer que houve comprometimento de toda uma evolução de centenas de encarnações. Absolutamente não, até porque aquela pessoa também teve vivência de luz, de esclarecimento. Então, muitas vezes, as próprias personalidades do mesmo espírito do passado ajuda aquela alma, aquela personalidade do mesmo espírito que acabou de encarnar a convalescer inicialmente, da breve passagem novamente na terceira dimensão, a relembrar a vida que acabou de viver, os pontos principais, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, as más interpretações que levou a sofrimento, afastamento. E aí faz todo um arremate, né, de tudo que aconteceu naquela vivência,
não sozinho, geralmente com um mentor espiritual responsável pela aquela vivência, aquela encarnação, ou com às vezes um outro ente muito querido, muito amável. Não existe regra, cada situação requer uma presença ou presenças especiais. Então, nunca existe retrocesso na evolução de um espírito. Por mais que haja um desencarne trágico. Às vezes as pessoas pensam assim, mas no caso do suicídio, é assunto complexo, assunto longo, humanamente não dá para explicar num único vídeo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, posso fazer uma sequência de vídeos explicando essa questão. Porque é uma universidade de conhecimento, mas se a gente fala um ponto só, um aspecto só do mesmo assunto, dá a impressão que aquilo é tudo, e não é, aquilo ali é só parte de uma universidade de conhecimento. E aí a parte, isoladamente, ela se torna em verdade, alguém vê assim, escuta, nossa, nada a ver, mas peraí, você escutou o que foi falado antes? Você escutou o que vai ser falado depois? Você já conhece, né, o conteúdo? Então assim, você tem que cruzar todo o conhecimento para entender a complexidade da coisa. Então, sobre esse assunto, ao longo das últimas décadas, tem várias opiniões particulares, né? Várias opiniões particulares, mas em poucas palavras, eu poderia te dizer que cada caso é um caso. Não existe generalização. Não, porque aconteceu isso, tá perdido, não tem o perdão de Deus, né? Quer dizer, quem é Deus, né, para você? Porque o meu Deus não é esse Deus aí que não perdoa. Né? O meu Deus é um Deus criador de tudo que há, misericordioso, que não tem nada a condenar, não tem nada a julgar, porque Ele nos deu a vida física, nós escolhemos vivenciar aqui essa experiência, essa aventura na terceira dimensão de várias encarnações para a gente evoluir. Muitos vieram exilados de comportamentos extremamente destrutivos, genocídios de outros planetas, vieram para cá, já estamos aqui há centenas de encarnações também tentando se recuperar, se regenerar. Então, assim, certas situações, né, pode envolver, né, de retroceder do zero, né, uma terceira dimensão, às vezes até menos, né, do que isso. E às vezes, muitas vezes, são perfis que eram de dimensões superiores à nossa. Lá da quinta dimensão, lá faz uma grande besteira, né, capaz de dizimar um planeta inteiro, as pessoas do planeta inteiro. Ok, né? Vamos começar, vamos voltar lá para a terceira dimensão, porque você não conseguiu fazer bom uso da quinta dimensão. Quer dizer, até na quinta dimensão tem erros também graves. Então, assunto, né, longo, assunto complexo. O que seria melhor é se vocês perguntassem, para eu responder especificamente a sua pergunta, porque é um assunto muito, muito extenso. A recuperação de uma pessoa que morre dessa forma, ela está relacionada totalmente com o que a pessoa fez durante a vida. Foi uma pessoa boa, ajudava as pessoas, mesmo se anulando por falta de autoestima, mesmo com dificuldade de dizer não interessa. Era uma pessoa boa para os outros? Às vezes não era bom para si mesmo, mas era bom para as pessoas. Então tudo isso conta na recuperação mais rápida da pessoa, né? Então, se você parar para pensar, né, se você abre o Facebook assim na timeline, você vê um monte de gente que é suicida a longo prazo, suicídio lento, né?
São pessoas que mentem, são pessoas que pecam, que traem, que roubam, são pessoas que possuem os mais diferentes vícios, cigarro, álcool, outras drogas, excesso de açúcar, excesso de comida, excesso de sexo. Todo esse desequilíbrio também é suicídio. Um suicídio acovardado ao longo dos anos, não é? E tem o suicídio abrupto, que é quando a pessoa não aguenta mais de tanto sofrimento. Não aguenta mais. A vida torna tão insuportável, né? É claro que para a pessoa chegar nesse nível, ela já está doente mental. Existe o quadro da depressão, muitas vezes associado com quadro de ansiedade, que é gravíssimo e que acomete quase toda a população mundial. Então a combinação desses fatores, muitas vezes até com outros ainda, torna ainda mais complexo, que a pessoa perde o fio de conexão com Deus, perde o controle da própria vida. Basicamente é isso, tentando te explicar isso assim em poucas palavras. Então, quando acontece alguma coisa grave, não é mais a pessoa. Então, por isso que não pode haver julgamento nenhum. Porque nem Deus julga, por que nós vamos julgar? A pessoa sabe a dor, tanto que era grande, insuportável, mas ela própria deixou acontecer aquilo. Se recusando de se cuidar, se recusando de ouvir o conselho das pessoas mais próximas, do marido, da esposa, dos filhos, que amam tanto. Mas essa pessoa, essas questões como a depressão, elas são tão complexas que quem não conhece, ou quem não estuda, não é profissional, ou quem nunca não está nessa situação, na condição de, digamos, paciente, né, da linguagem do sistema falso de saúde, porque falso porque o que lhe resta é só tomar antidepressivo, ansiolítico, ansiedade, só isso. Às vezes uma recomendação de psicólogo, mas as pessoas fazem uma temporada e abandonam. Começa a tomar o medicamento psiquiátrico ou os medicamentos, abandona. E o perigo é ainda maior de ter surtos, ter crises. De matar outras pessoas, de atentar contra si mesmo, entendeu? Então, assim, pessoa que inicia medicamento e para, é mais grave ainda. A pessoa que inicia um tratamento psicológico e para, ok, enquanto está fazendo está tudo bem. Mas depois que interrompe, para, só a família que sabe o baque que é. Tanto que é difícil lidar. Isso quando a pessoa se permite, né? Porque tem esse criminoso julgamento das pessoas, né? De se meter em assuntos que não são do conhecimento delas. Elas acreditam que terapia é para quem está louco, e não é. Terapia é simplesmente educação. Você vai ter oportunidade com profissionais, seja terapeuta holístico, terapia espiritual, psicólogo. Muitas vezes tem que ter associação do psiquiatra prescrevendo medicamento, que é tudo que ele pode fazer, ele não pode fazer muita coisa, ele pode te recomendar algumas coisas, algumas orientações. Associação de outras terapêuticas em paralelo para você resolver. Porque esses assuntos têm cura, minha gente. Depressão tem cura. O negócio é que muitas vezes a própria doença não deixa a pessoa se cuidar. Faz parte da própria doença. A pessoa que tem depressão ela é extremamente teimosa. Extremamente cabeça dura. Não aceita ajuda. E quando começa, é porque acabou de levar uma paulada muito grande. Um convite, ó, muda o seu jeito, senão você não vai aguentar. Ah, tá, então aí a pessoa, ok, acorda um pouquinho, faz umas sessões, aí para. Não vai dar certo desse jeito. Você tem que estar sob tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico e tratamento espiritual. Terapia holística, trabalhar as suas tendências de vidas passadas a se vitimizar, ser depressivo, ansioso,
tratar essas tendências, essas influências, para que você deixe de ter pelo menos a auto-obsessão fora, para poder, ganhar sanidade mental no presente. Porque curando o passado, as suas vidas passadas que fizeram os mesmos erros, você nasce de novo só para ter a chance de não repetir os mesmos erros, basicamente, na maioria dos casos. Claro que isso é genérico, minha gente. É uma afirmação genérica. Cada caso é um caso. Por isso que nós, terapeutas, a gente oferece para ajudar, né? Sobre horário agendado, dia, etc. Porque é personalizado. Cada caso é uma situação diferente. Deixa eu ver aqui que perguntas. A Ângela Maria pergunta. Obrigada, Ângela, por ter perguntado. Alguém que está sofrendo muito, idade bem avançada, seria a pessoa que resiste em fazer a passagem? Pois é um amor de pessoa. Deixa eu ler de novo aqui, Ângela. Ah, tá. Obrigado por essa pergunta, Ângela. Olha, depende da pessoa, tá? Mas, geralmente, quando uma pessoa idosa, né, fica naquele vai, não vai, né, não desencarna, tá com idade bem avançada, igual você falou aí, e aí não faz a passagem, né, mesmo sendo um amor de pessoa, não faz a passagem. Basicamente tem duas respostas, mas ainda pode ter extras bastante particulares que é só investigando. Mas pode ser duas coisas. A primeira, o medo da pessoa de saber como que vai ser do lado de lá, e a pessoa resiste à morte. E se for uma pessoa depressiva num nível muito elevado, com tendência ao suicídio, ela vai provocar alguma coisa para acelerar isso, entendeu? Já que ela não morre não morre logo, entendeu? Se ela sofre muito. Já que é uma pessoa boa, muitas vezes é a própria família, os filhos, entendeu? Netos, algumas pessoas da família não deixam a pessoa fazer a passagem, por apego, não por amor. Porque não quer perder aquela pessoa, porque por egoísmo, por apego, não quer que aquela pessoa vá. Mesmo aquela pessoa já está cansada, já está doente, já está de idade avançada. A maioria das vezes é que certos familiares não estão preparados para deixar aquela pessoa ir. Então a espiritualidade vai relevando, porque essas pessoas oram, fazem magia negra. Muitas vezes elas fazem oração pesada assim para a pessoa não morrer, tal. É pesado, é a obsessão de encarnado para encarnado. Então, assim, são duas respostas, duas situações que mais acontecem, são essas duas que eu falei, e tem outras específicas, especiais, que aí só investigando, abrindo a terapia holística, né, para fazer investigação, para saber a particularidade daquela pessoa. Porque, claro, muitas vezes é a hora mesmo, né, é a hora da pessoa partir. Pode ser abreviado, pode ser prorrogado. Ninguém nasce na data errada, na hora errada, ninguém morre na hora errada, né? Até mesmo o suicídio é permissão de Deus, porque você sabe muito bem que um suicídio ele pode ser evitado. Já vi várias entrevistas de pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram se matar. Vocês nunca viram? Nunca conheci pessoalmente, né? Talvez algum cliente que não está me ocorrendo agora, não tem memória para lembrar de particularidades, né? Porque foram quase 1000 pessoas atendidas. E poderia ser quase 3.000 se nos últimos 7 anos eu estivesse trabalhando com o pico que eu trabalhava de 2008 até 2014. Né? Porque quando eu casei em 2014, eu fui dedicar mais à maternidade, né? À casa, ao lar e tal. Então, eu não trabalho com tanta intensidade quanto eu trabalhava antes. Agora, eu estou me colocando de volta para trabalhar, né? Que o filho está mais independente, está mais crescidinho.
Eu mesmo que faço a escola em casa com ele. Ele não leva ele na escola. Nós tiramos para protegê-lo de bullying, proteger dessa tirania aí da pandemia, essa coisa, essa maldade toda. E doutrinação, né, falta de respeito com as escolhas alheias. Por exemplo, quem quer a injeção letal, quem que não quer. Aí o grupo que não quer, não aceita os que querem não aceitam os que não querem. E aí, assim, eu acho que uma criança submeter esse tipo de afetação, brigas, né, que eu vi de pais, briga de pais, né, de famílias que pensam diferente, falei, não, acho que a criança não precisa disso não, acho que cabe a gente, pai e mãe, assumir nossa responsabilidade que Deus nos deu, confiou, de sermos pais, de educar, e não de delegar isso na mão de outras pessoas, professores, diretores, sei mais o que, tarará, tanta gente, né, tanta gente. Então, devido a isso, né, optando colocando a família em primeiro lugar, porque eu sei, né, eu aprendi profundamente o quanto que isso é importante, colocar a família em primeiro lugar, à frente do dinheiro, à frente do status, à frente do trabalho. Então, por respeitar, por ser temente a Deus, aos ensinamentos de Cristo, eu mudei toda a dinâmica da minha vida. Eu priorizei a família. E agora eu estou querendo voltar porque é uma necessidade enorme, né, da gente trabalhar, né? Trabalhar é muito saudável, é muito bom a gente ser útil às pessoas, faz bem muito pra gente. A gente também é ajudado ao ser ajudado. Então agora que ele está mais independente, eu consigo conciliar tudo, conciliar todas as tarefas, porque não é uma pessoa já tão dependente, né, que precisa trocar uma fralda, que precisa dar comida na boquinha, precisa preparar uma mamadeira, que não pode fazer uma tarefa sozinho, né, de uma tarefa de aprendizado, né? Então ele consegue ficar sozinho por um bom período, 1, 2 horas, né? Mas eu que estou cuidando, eu não jogo ele na mão de babá nunca, não jogo na mão de creche nunca, porque eu não sei quem está lá, né? Pedofilia, abuso sexual, trauma, nossa, que eu já atendi de pessoas com problemas gravíssimos, traumas enormes, muitas vezes traumas que a pessoa nem sabia, porque foi abusado quando era neném, abusado quando era muito criancinha e a memória apaga para defender a pessoa, né? Para a pessoa não ficar sofrendo com aquilo. E a pessoa trava toda a vida, mesmo sendo consciente ou não, um trauma, a pessoa trava a vida dela, não consegue ser feliz na vida profissional, vida afetiva, na vida pessoal, não consegue. Então, vai para a terapia, a verdade vem, conhecereis a verdade vos libertará, o perdão, o amor, entender que ninguém é vítima, que se isso aconteceu, provavelmente a pessoa fez até pior em vidas anteriores. Vamos lá no passado, vamos ver lá o que aconteceu, tá aqui, ó, isso, você fez isso. A própria pessoa pode assistir a própria vida passada, por ela própria, ou a gente pode revelar para a pessoa, com maior detalhe ainda, com maior eficiência ainda, que é a captação psíquica, que é quando a gente capta pelo cliente as vidas passadas relacionadas com aquilo que a pessoa quer resolver. Só que não é assim tão racional as coisas, né? Quando você está tratando um assunto A, geralmente o ABC inteiro, quase o ABC inteiro é tratado. Não vou falar que todo ABC não, porque quando você inicia uma terapia, você iniciou um ciclo terapêutico. Ok, fechou, concluiu, beleza, maravilha. Muitas coisas envolvidas com aquele mesmo assunto, o B, C, D, E, F, resolve também. E a pessoa nem tinha se atinado que ela tinha o B, C, D, E, F para resolver. Passa um período, a pessoa sente necessidade de abrir um segundo ciclo terapêutico para resolver outros assuntos que surgem. E é natural, tem coisas que só eclodem afora na hora certa. É um relacionamento que começa, é um fim do relacionamento. O ideal é fazer terapia na hora que o relacionamento começa. Porque você já vai evitar muito problema resolvendo as coisas da causa. Entende?
Ai, se as pessoas soubessem dessas ferramentas, o tanto que elas são úteis, curadoras, se as pessoas soubessem. Mas a pessoa, para não mexer na ferida, ela foge no excesso de trabalho, às vezes por vício, às vezes para tentar ter reconhecimento, porque tem um coração ferido, não teve amor de pai, amor de mãe. Às vezes até tinha o pai e a mãe, mas eles eram omissos e não dava aquele amor que a pessoa exigia, né? Amor exigente. Porque quando você faz terapia, você entende as suas particularidades, que as coisas não têm que ser do jeito que você gostaria. E sim ter gratidão, aceitar as pessoas como elas podem ser. E que ninguém é a mesma pessoa a vida inteira. Que as pessoas mudam. Que você tem que ter compaixão das pessoas, tem que ter compreensão, observar, notar que as pessoas, mesmo na dor, elas mudam, elas se melhoram, elas se corrigem. E de não ficar guardando rancor a vida inteira, amargura a vida inteira das pessoas, porque aconteceu uma coisa há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 60 anos atrás, há 10 anos atrás, achando que aquela pessoa é a mesma. Você acha que o mal não é pago imediatamente? Ação e reação é automático. Mas as pessoas guardam tanto rancor, tanto ódio, né? Não aceita. Quer ver, assim, persegue a pessoa para ver a destruição da pessoa. A pessoa está fazendo magia negra. E fazendo magia negra, a pessoa não percebe que ela está fazendo magia negra para ela mesma também, né? Porque ação e reação também, essa vingança não é de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Jesus, com o que ele ensinou, né? Então, depressão é um assunto que só quem vive como paciente, né? Porque não é vítima, apesar de eles se comportarem como vítima e receberem a crítica das pessoas. Você não está com depressão que nada, você está se vitimizando. Não, de fato o depressivo ele tem vitimismo, sim. Tem a cabeça dura, tem a teimosia, tem a resistência de aceitar ajuda, porque ele tem um monte de coisa de ferida para ser tratado. Mas isso próprio não deixa a pessoa dar um passo à frente a seu favor. Então, às vezes as pessoas criticam essas pessoas sem ter conhecimento, e elas ainda dão crédito para quem não conhece o assunto, fica ofendida porque um parente falou uma coisa indevida. Você vai ficar ofendendo com quem não entende do assunto? Né? Faça terapia e resolva o seu assunto. Você não tem que ficar... O que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas. Mas sim, uma das características do depressivo é o vitimismo. E muitas vezes tem uma carência profunda muito grande, interna, a pessoa quer ter reconhecimento a qualquer custo e ela é capaz de fazer qualquer coisa, compromete até a própria vida, a própria saúde para ter um reconhecimento alheio, para ter aplauso, para ter consideração, reconhecimento. Só que a partir do momento que a pessoa cura aquela carência, a real causa do problema, o que acontece? Ela não precisa mais ter reconhecimento de ninguém. Ela só precisa se reconhecer. Se saber o tanto que ela é amada por Deus. Saber que Jesus está dentro dela. A partir do momento que ela cura a real causa interior da carência, a pessoa toma posse dela mesma, do poder que ela tem. Se torna outra pessoa, ela renasce dentro da própria encarnação. Várias vezes. A cada vez que ela desperta para vários diferentes assuntos, subassuntos relacionados com a mesma coisa. Complexo isso. É um tanto para a gente frustrante, né? Porque a gente quer ajudar as pessoas e elas começam a terapia e abandonam. Né? Mas a gente teve várias que deram início, foram até o fim, tiveram resultado fabuloso. A pessoa, lá pela terceira, quarta sessão, muitas vezes ela fala, nossa, nem lembrava que eu era triste, angustiada, depressiva.
Só que aí a pessoa interrompe a terapia, passa um tempo bom, aí não consegue seguir as orientações terapêuticas, volta para aquela vida insana de antes, doentia de antes, mesmo comportamento, aí volta a depressão de novo. É claro, aí você quer mudar de vida cometendo as mesmas atitudes de antes, como? Incompatível. Para você manter sua vida iluminada, cada vez mais iluminada, progressivamente iluminada, você tem que mudar a sua vida, você tem que começar a voar com as próprias asas. Você não pode, assim, bater o asa, voou, ok, sei voar, mas aí você vai parar? Você não vai continuar voando? Se você parar, a crise do pânico volta, a depressão volta, seja lá o que o seu problema volta. Porque a dor é para forçar, muda de vida. São sinais do universo, convidando você, sai da falsa zona de conforto. Mude. Por que o mundo agora está tão intenso, tantos problemas, tantos aparentes falecimentos, né? Mas por estatística de mortalidade, não está tendo, né? Se você investigar, tem os órgãos públicos, você vai ver lá que o índice de mortalidade de dezembro, em comparação com 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, até onde você quiser comparar, é a mesma, não está tendo uma morte excessiva. São só aparentes, depende do que você está vibrando. Se você está naquela vibração de morte, né, de falecimento, você vai acabar atraindo notícias semelhantes. Semelhante atrai semelhante, né? Lei universal. É aquele tal negócio, é que a gente acabou destinando essas redes sociais só para dar notícias assim genéricas, né? Nota de falecimento, data de aniversário, porque não dá para postar aqui. Se a gente posta aqui, a gente é censurado, a gente é bloqueado. Do que a gente posta de verdade já vem a rótulo falando que é falso. Por isso que eu migrei lá para o Telegram. Telegram, canal t.me/Crisane Galasca. Entra lá, baixa de graça o Telegram, entra no canal, curte o canal para você. Você pode colocar mudo as notificações, você não precisa deixar as notificações ativas para não te irritar, não fazer barulho aí no seu celular. Deixa mudo as notificações, mas acompanha diariamente as novas postagens sobre vários assuntos que despertam, né, que encorajam a mudança. É isso, meu pessoal. Não havendo mais nenhuma perguntinha, eu vou me despedindo por hoje. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Tudo tem solução, gente. Depressão, ansiedade, tudo isso tem solução. Basta buscar uma pessoa experiente, profissional experiente para te ajudar. Dependendo do seu caso, você vai precisar de outros também, não só de uma coisa e outra. Se você só tratar com medicamento, vai ficar paliativo, porque o medicamento não trata causas, tá? Se você tratar só o outro lado, mas está muito bagunçado, muito em desequilíbrio, você vai precisar do suporte medicamentoso, psicológico. Então, quanto mais cedo você se cuidar, mais rápido, mais fácil de resolver. Mas tudo isso tem solução. Se você resiste a resolver, o que acontece? A depressão vai evoluindo, ganhando níveis mais profundos. A teimosia, o fio de conexão com Deus vai se perdendo cada vez mais, vai ficando mais tênue. Você não tem controle da sua mente, a sua mente governa. Sem falar que aqueles inimigos de passado vão aproveitar a oportunidade da obsessão espiritual e fica, né? As suas próprias obsessões, a auto-obsessão, as obsessões espirituais, que não foram suas vidas passadas, mas espíritos mesmo, inimigos seus de passado, pessoas que você prejudicou, eles ficam falando na sua mente. Vai, faz isso logo, né? E chega um ponto de tamanha dor, de tamanha depressão, angústia, sofrimento, que
Não é porque a pessoa quer fazer sofrer a família, nada disso. É que a pessoa, ela não é mais dona, não tem mais controle mental. Ela já vem vivendo endoidecida, enlouquecida já há muito tempo. Mas a pessoa disfarça, a família esconde também, não pede ajuda, entende? Certos problemas, a família tem que botar a boca no trombone, pedir ajuda, não pode ficar caladinho, escondendo, com medo, com vergonha. Tem que falar, pedir ajuda, pedir socorro. Porque esconder é pactuar, né? Pactuar com a tragédia. Nós somos impotentes, a gente tem que pedir ajuda. Ajuda. Se estiver doente, tem que pedir ajuda. Se a família não consegue resolver, porque, né? Família não consegue resolver, pede ajuda externa. Bota a boca no trombone. Tem que. O doente, ele esconde de todo mundo. Muitas vezes não é nem que a pessoa planejou, mas a pessoa, num certo ponto, ela perde completamente a sanidade, o controle mental. Por isso que todos os exercícios de paz, centramento, de retomar a serenidade, é muito importante diariamente. Parar 5 minutos para respirar lento e profundo, meditar, não pensar em nada. Fecha os olhos, põe uma música bem boa, relaxante. Faça isso de preferência no início do dia, não à noite quando você está cansado, você vai dormir. Faça pela manhã, antes de começar suas atividades, senta. Medita 5 minutos, retoma a sua sanidade. Nós precisamos muito exercitar a paz, a serenidade. É um grande aliado para a gente retomar nosso equilíbrio, nossa sanidade e fazer o gerenciamento para manter esse equilíbrio. É isso. Não existe julgamento, porque não é nem a própria pessoa que toma atitude. São influências, o próprio mundo louco que a gente vive, totalmente controlado, tirânico, né? Falsos valores, a pessoa vivendo, acreditando que a vida inteira que os reais valores é uma coisa, mas depois que morre vê que não é nada daquilo. Quando vai lá para o outro lado, né? Que a pessoa, o espírito não morre, ele é eterno. Vai lá para o outro lado e vê, nossa, que bobagem, hein? Passei a vida inteira acreditando, me matando de trabalhar, acreditando numa crença que não existe, uma falsa crença. Poxa, eu podia tanto ter... Aí, uma prova disso. Estou falando isso porque eu sou terapeuta, a gente conversa direto com a alma que desencarnou. Uma prova disso, se você não quiser acreditar na gente, terapeuta espiritual, é você ver os vídeos de EQM, de experiência de quase morte. Né? Quando a pessoa está lá no hospital, na terapia intensiva, vê os médicos em volta, vê a família em volta e tal, mas está lá em coma, está lá inconsciente. Mas o espírito, a alma está vendo tudo. E ela tem uma série de avaliação, né, de checkmate. Né? Nossa, né, que vida é essa? Aí quando a pessoa volta, ela dá outro valor para a vida. Se ela consegue voltar sem sequelas. Assiste os vídeos dessas pessoas. Elas mudam completamente a vida delas. Elas começam a ver o real, perceber o real valor da vida. Elas percebem, nossa, quanto elas estavam vivendo de uma maneira insana. Supervalorizando o que não merecia valor, supravalorizando quem não merecia. E deixando de se valorizar, deixando de se cuidar, de investir em si mesmo. Porque depois que morre, acabou, você não vai levar nada. Então, para que ficar economizando para outras coisas e não cuidar do mais importante que é você mesmo? Você veio para cá, foi para se evoluir, não foi para outras coisas. Família, problema, trabalho, não sei o que, isso tudo é secundário. Isso tudo fica depois que você morre. Você não leva. O negócio é só você com você mesmo. E quando você se cura, pronto, você já atingiu o objetivo principal dessa vida. Quando você se cura, você ajuda as pessoas em volta a se curarem também, porque a sua vibração, a sua frequência energética é saudável.
é iluminada. E aí você acaba ajudando as pessoas indiretamente. Você não tem que pensar em curar ninguém, até porque ninguém muda, ninguém cura ninguém. Jesus, quando ele ajudava alguém a se curar, ele falava, a sua fé em Deus te curou, não fui eu. Falava isso várias vezes, deixava bem claro. Muitas vezes pessoas tocavam na própria roupa dele e conseguia ter cura. Quantas pessoas foram curadas pelo sangue da túnica dele lá da crucificação? Relatos lá da Bíblia. Por causa da fé da pessoa. A fé, a pessoa acredita. A fé da pessoa em Deus. Existem intermediários? Sim, um terapeuta, um conselheiro, uma ferramenta, uma terapia. Você confia, vai lá, se abre, consegue atingir os seus objetivos, resolver e ser feliz. Deus nos criou para a gente ser feliz. Deus não nos criou para a gente ser infeliz. Se matar aos poucos, se suicidar aos poucos, ou se matar abruptamente. E muito atrasamento, né, ainda, né? Passou 2000 anos, as pessoas pensam tão ainda mal contra as pessoas. Julgam tanto as pessoas, desejam tanto mal, né? Às vezes o mal não é nem contra aquela pessoa que morreu, mas é contra o pai daquela pessoa, é contra a mãe, é contra espíritos de vidas anteriores, né? Inimigos. Poxa, já passou, já virou a página, já está em outra vida, não é nem a pessoa que te feriu, você acha que te feriu, só porque não fez o que você exigia. Aí você se sente a vitoriosa agora, né? Diante de tragédias. Se sente vingado. Que pena. Ação e reação, gente. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. Tudo que nós deveríamos fazer é só vibrar amor. Em primeiro lugar, por nós mesmos. Nos cuidarmos melhor. Quando você não come bem, come coisas erradas, intoxicadas, negando a verdade, escutar as pessoas que esclarecidas, que compartilham a verdade. Quando você fuma, quando você bebe, quando você fala mal dos outros, quando você julga as pessoas sem ter conhecimento. Tudo isso são formas de se matar, de abreviar a sua vida. Muitas pessoas se sentem tão profundamente assim entristecidas porque alguém se matou. Olha para você. Será que você não está fazendo o mesmo com você? Porque assim, morreu, tá. Já tem gente melhor lá do outro lado cuidando. Não precisa a gente preocupar mais. Mas e nós aqui que ficamos? O que a gente vai aprender com isso? O que a gente vai mudar na nossa vida? Vocês sabiam que muitos suicidas, eles vêm com a programação encarnatória para aquilo? Para poder sensibilizar na alma, assim, ó. Da pior maneira possível, sensibilizar os familiares, os amigos, mesmo que distantes ou perto, a mudarem, a parar de se matarem, a sair dessa ingratidão, sair dessa insanidade mental, vitimismo, tristeza incurável. Vai buscar ser útil, ajudar as pessoas, engajar de verdade, ser menos crítico, menos julgador, ajudar as pessoas, se sentir útil para poder se sentir, né, parar de se culpar, de se condenar, de merecer ser feliz. O nosso pior inimigo é a gente mesmo. Todas as outras pessoas são anjos que entram na nossa vida para fazer a gente despertar para coisas que a gente ainda não percebeu. Por mais que eles nos firam, nos magoem, mas eles entram para ajudar a gente a ver o que a gente não foi capaz de enxergar na gente mesmo. Tá, então matar é certo? Matar a si próprio é certo? É sua escolha. Tem muita gente que está fazendo isso, eu te garanto. A maioria das pessoas estão fazendo isso nesse momento. Estão se matando lentamente, se suicidando lentamente. Será que tem pecado maior, pecado pior, pecado menor? Será que existe isso? É tudo a mesma coisa, minha gente.
Se você não cuida do seu corpo, não exercita, não dorme bem, não come saudavelmente, se você não faz higienização mental, higienização dos seus sentimentos, o que você acha que você está fazendo com você? Você não acha que isso é toxina, que você não está colocando droga no seu corpo sagrado, que você não está se matando aos poucos? Vamos entender a coisa além da miopia, gente. Ver mais longe. Eu, nesses 13 anos atuando como trabalhadora da luz, profissionalmente, através de cursos, certificações, qualificação contínua, autora de livro na minha área. Para quem me conhece de longa data sabe que eu estou sempre encorajando, sempre convidando, cuida de você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Aceita ajuda, aceita os conselhos, seja humilde. Você vai descobrir coisa, vai muito além de corrigir, educar ego, mente. Através desses recursos, você consegue ser verdadeiramente feliz, vencer limites e além. Então não é só para resolver o problema, é para se tornar melhor ainda do que você já é. Se você já é. Se você já está bem. E é claro que essas são as minhas favoritas de ajudar. Porque nada melhor do que estar com uma pessoa positiva, uma pessoa ponta de bala, como uma criança. Limpo, livre de crenças equivocadas e que quer descobrir mais. Nossa, como é bom. Como é bom estar como terapeuta nessa situação. É muito bom. Muito bom, muito prazeroso. Nossa, meu Deus. Mas é muito triste quando a gente começa a ajudar um cliente que a própria família detona, destrói tudo, sabota tudo, não encoraja a pessoa a usar a terapia para se resolver. São também obsediados, pessoas que não têm amor no coração, que jogam no lixo a oportunidade do próprio familiar se salvar. Faz críticas infundadas da escolha da pessoa de se resolver. Isso também é muito triste. Ação e reação também. Quando você... Eu falo, né, recentemente eu falei aqui nos Estados Unidos, né, num grupo americano daqui da minha cidade, eu falei diretamente para a pessoa, as suas críticas, o seu julgamento são criminosos, são por culpa de pessoas como vocês, que criticam o que não conhecem, baseado em crenças religiosas, interpretações controladoras, dominadoras, tirânicas de religiões de séculos, é que as pessoas hoje não buscam ajuda verdadeira para educar o ego, para educar a mente, para se tornarem pessoas melhores ou para resolver os problemas que elas já estão imersas. É isso mesmo. São pessoas que têm julgamentos criminosos, porque elas fazem esses julgamentos e os outros, né, que não têm conhecimento, acreditam nelas e deixam de buscar ajuda por causa dessa crença de que achar que terapia é só para louco, que não existe vidas passadas, que não é possível conversar com o anjo da guarda. Tem tudo isso que eu falei aqui no vídeo e muito mais para quem leu o meu livro que eu publiquei, para quem já fez terapia comigo, sabe? As possibilidades são infinitas. A luz, através da luz, as possibilidades são infinitas. Agora, o que é muito previsível é o mal. A gente sabe o que vai dar. E por mais que a gente tente se preparar psicologicamente, vendo a resistência das pessoas de se cuidar, de se resolver, de se curar, é muito triste perder as pessoas que a gente ama. Muito triste. Porque a gente torce pelas pessoas, a gente tem prazer de ver a felicidade das pessoas. E é muito triste uma partida abrupta, sem despedida, sem estar esperando, por mais que se tente separar psicologicamente. Mas não há fim.
A morte é só uma divisão entre mundo físico e mundo espiritual, só isso. Quando você volta com a mesma mentalidade, a mesma cabecinha que tinha na vida que você acabou de desencarnar. Baseado nessa cabecinha, aí você vai abrir mais, porque você estando na quarta dimensão, você vai entender melhor o panorama, você vai ver seus familiares lá, tal, etc, o que vai acontecer. Depois disso, você vai começar a aceitar que você não está lá mais, uma série de coisas. Depois vai para a escola, vai para tratamento, tudo paralelo ou não, cada caso é um caso. Só investigando para saber. Vai começar a se preparar, vai começar a estudar para reencarnar de novo. Porque as pessoas do bem, as pessoas que fazem o bem, sempre tem chance. Agora, você não vai comparar um suicida com um presidente aí fake dos Estados Unidos, com o Bill Gates, com essas pessoas que são do mal, são genocidas. Vocês viram a notícia maravilhosa que eu publiquei essa semana? A gente não podia ter fechado o ano de 2021 com a melhor notícia. E apesar de tanto sofrimento que aconteceu em 2021, necessários, que nada acontece por acaso, tudo está indicando aprendizados, amadurecimento, aconteceu muita coisa boa. E essa notícia, para quem não leu, é de que um dos ex-presidentes do laboratório Pfizer, laboratório farmacêutico Pfizer, ele entrou com um processo na Corte Internacional Criminal, onde, baseado, claro, né, em provas, ele não ia abrir um processo sem provas, né, contra os autores dessa pandemia. Então, junto com ele, outros vão acontecendo, juízes aqui, vários juízes aqui estão já cancelando a obrigatoriedade de empresas ter o direito de obrigar os funcionários a tomar as injeções. E aí, se não tomar, eles estavam ameaçando mandar embora. Então, assim, vários juízes de vários estados nos Estados Unidos estão bloqueando, barrando. Então, aparecer um, já aparece outro em outro estado, na mesma semana aparece outro, semana que vem aparece mais dois. A coisa vai ganhando força. A coisa já está virando, já está revertendo. E aí, todos vocês, profissionais de saúde, que pactuaram com essa mentira, que deixaram as pessoas morrerem, defendendo máscara, defendendo lockdown, defendendo essas injeções letais, comparando essas injeções com vacinas lá da infância, rubéola, sarampo, que não é, se fosse, quem tomou não ficava doente. Por que quem está tomando fica doente? Por que quem está tendo a síndrome de Guillain-Barré, que é na verdade a poliomielite, só mudaram de nome? Por que quem tem esse sintoma logo que toma a injeção, ou um tempo depois, por que só quem toma a injeção tem esse sintoma? Você acha que tem o que nessas injeções? Você acha que foi criado para te proteger? Então, assim, tudo é usar a massa cinzenta e parar de se deixar manipular por causa do seu status profissional, por causa do seu diploma, por causa do dinheiro. Seja homem, seja mulher, não tenha medo de perder seu emprego, defendendo mentiras. Aqui eu conheço milhares de enfermeiros, de médicos que foram mandados embora, sim, mas não tomaram. Era uma linha de frente em 2020 para ajudar as pessoas, mas esse ano foram mandados embora. Enquanto isso, já começam os shows, né? Aquilo que eles condenavam, fizeram lockdown, mas agora pode show, estádio lotado, pode jogo, tudo lotado, ninguém de máscara. Isso pode, né? A contradição, a incoerência ainda não são capazes de mostrar para as pessoas a verdade. Elas resistem em entender a verdade e mudar. Porque não adianta só saber a verdade. Você não pode pactuar com o errado. Você não pode comprar onde exige máscara, onde exige que tenha que tomar injeção.
Você não pode aceitar tomar a droga dessa injeção, porque senão você vai ser mandado embora. Deixa eles mandarem embora, depois você entra com processo na justiça, porque não tem lei que obriga. Se a empresa fizer isso, vai levar pau. Teve um condado aqui, que os bombeiros, só desse condado, conseguiu somar mais de $1 bilhão em indenização contra o governo, porque foram mandados embora porque não tomaram. Só num condado. O que é um condado? É uma região que envolve algumas cidades vizinhas. Isso é uma característica que é uma subdivisão do estado. Cada estado é subdividido em condados nos Estados Unidos. Em torno aí de 5 a 15 cidades. Só num condado. Você pensa e você calcula isso aí no país inteiro. Só na parte do corpo de bombeiros, tá? Agora, na área da engenharia, na área médica, nas outras profissões, pensa, né? Esses funcionários que estão sendo mandados embora, porque foram mandados embora, eles entra com processo na justiça, certeza. Porque a indenização é certa. Porque foi provado que não é obrigatório, que eles estavam mentindo, falando que era obrigatório, tal, usando a força, a manipulação psicológica, o medo, usando a orquestra, né, que faz parte da mídia, para mostrar uma pessoa que, às vezes, chegaram a mostrar até boneco, manequim, deitado na cama, com entubado. Não era nenhuma pessoa, dizendo que aquilo ali era uma pessoa que não tinha sido injetada. Fala vacina, mas não é vacina. Não é vacina. Aliás, né, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que a poliomielite, por exemplo, ela não foi revertida por conta das vacinas. Não foi. Ela é a mesma que Guillain-Barré, um dos sintomas aí dos injetados. Isso não é opinião particular, isso são cientistas. São cientistas que estão entregando toda a verdade. A verdade aí tá aí, ó, exposta. Talvez vai chegar para você o ano que vem. Essa verdade está aí exposta. Então, assim, apesar de toda a enganação, que não é da agora, já vem acontecendo há milênios, nós somos enganados de todo jeito, contaminaram nossa comida, modificaram geneticamente os nossos alimentos, a gente come o que não nutre, só enche a barriga, aí por isso tanta gente ficando doente, porque também já está contaminada com as panelas de alumínio, metais pesados, materiais químicos de cosméticos, né, medicamentos, porque as pessoas são lavagem cerebral, né, sofrem a lavagem cerebral de que é só remediar. Elas não aprendem a medicina holística e espiritual de fazer a prevenção, de nem precisar ficar doente, de prevenir, de manter a imunidade elevada, de um vírus nenhum é capaz de matar ninguém. Mata porque a pessoa já está envenenada, já está cheia de pecado, de amargura, de ofensa, de ódio, já está cheia de câncer, de diabetes, de diabo 4. Aí pega um vírus, o vírus vai ser falsamente o causador da morte. Não é o causador da morte, foi só uma oportunidade da pessoa bater as botas. Foi só porque a hora da pessoa bater as botas. A causa mesmo é o pecado. Jesus já falou isso há muito tempo. Quando você assistiu The Chosen, você vai aprender lá. Se você não conseguiu entender ainda da Bíblia. Assista lá os episódios, é de graça. Faz o broadcast para sua televisão, assista a televisão. Não precisa assistir do celular, porque é muito pequenininho as imagens. Então, se projeta na televisão. É isso, vamos aprender, gente. Nossa infortúnio, nossas doenças, a autoria nossa mesmo. Só que do mesmo jeito que a gente tem capacidade de criar as doenças em nós, a gente tem capacidade de descriar, entre aspas, né? De reverter. Mesmo que as sequelas sejam tão profundas que não dê para resolver de todo, mas você consegue já morrer numa elevação espiritual um pouquinho melhor, né? Certo? Porque é isso, né? A gente está aqui na escola. Não importa se você vai aprender quando mais velho, se mais novo. Não importa, sair daqui um pouquinho melhor, né, gente? É isso que importa. Então tá, fiquem com Deus. Volto numa próxima oportunidade. Gratidão por todos vocês que participaram dessa live de hoje. Compartilha, fica livre para compartilhar.